Olá, grupo! Que bom te ter aqui em mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre hemograma, um exame de sangue simples, mas muito importante como mecanismo complementar na nossa prática clínica, pois ele pode demonstrar para nós a condição de estado geral do nosso paciente. Vamos lá? Como falamos anteriormente, o hemograma, ele é um exame complementar aos nossos exames clínicos e pode ser utilizado como um mecanismo de busca para melhor compreensão da condição a qual o paciente está apresentando. O hemograma completo, ele é dividido em 3 séries. A primeira, que é a série vermelha, que demonstra para a gente a condição de oxigenação do nosso indivíduo. A segunda parte, que é a série branca, também conhecida como leucograma, que representa os mecanismos de defesa do nosso organismo. E nela teremos as principais células e as linhagens derivadas dela. E por último, as plaquetas, que são fragmentos celulares responsáveis pela nossa coagulação. Vale ressaltar que, para a interpretação, nós devemos comparar aos parâmetros de referência estabelecidos pelos laboratórios. Esses parâmetros trazem para nós uma confiança de 95% dos casos. Ou seja, em 95% das amostras, nós teremos dados de normalidade dentro desses parâmetros, porém 5% pode apresentar um exame normal, mesmo fora desses parâmetros. Agora, nós vamos separar para falar individualmente de cada uma dessas séries. Ao olharmos para a série vermelha, que representa para nós a oxigenação, vamos destacar o papel de 2 componentes importantes, a hemoglobina e o hematócrito. A hemoglobina representa a quantidade de moléculas presentes no sangue, enquanto que o hematócrito representa a porcentagem do sangue que é composto por hemácias. Quadros onde a hemoglobina encontra-se abaixo do valor predito sugerem para nós comprometimento na capacidade de transporte do oxigênio, já que boa parte do oxigênio se liga à molécula M presente na hemoglobina para que então seja transportada. Talvez o caso mais comumente que encontramos são os quadros de anemia, que podem comprometer a capacidade física e não apenas isso, mas a condição clínica do nosso paciente que está num processo de reabilitação. Já quando temos o valor da hemoglobina acima do valor predito, podemos ter um caso que denominamos como policitemia. Condições como grandes altitudes, fumo e desidratação podem impor um aumento na nossa hemoglobina. Vale ressaltar que condições onde eu tenho diminuição da hemoglobina abaixo de 10, nós já temos condições que chamamos de anemia. Porém, vale também ressaltar que em valores menor do que 6,5, nós temos condições de anemias graves. Partindo então para a segunda parte do nosso hemograma, nós temos a série branca, que nós chamamos de leucograma. O leucograma, ele é composto por células de defesa que visam uma ação frente a patógenos. O primeiro grupo de célula que avaliamos são os leucócitos, e quando ele está elevado, ou seja, acima de 11.000, nós temos uma condição que nós chamamos de leucocitose. Doenças mieloproliferativas e também quadros inflamatórios comumente evoluem com essa condição.
Já numa condição onde os meus leucócitos se encontram abaixo de 4.000, nós temos uma condição denominada como leucopenia. E quadros como de infecção, uso de drogas e doenças imunológicas podem levar a esses achados. Agora que entendemos os leucócitos, precisamos entender as linhagens dessas células. E com certeza, os neutrófilos são as células do subtipo mais comum de leucócitos, e elas se dividem em dois tipos. Os bastonetes, que representam as células mais jovens dos neutrófilos, e os segmentados, que já são células mais maduras dos neutrófilos. Quando ocorre o que chamamos de desvio à esquerda, é porque o nosso organismo está necessitando recrutar os neutrófilos mais jovens, ou seja, os bastonetes, para combater um quadro infeccioso que está avançando. Se os neutrófilos são o primeiro grupo celular dos leucócitos, nós temos um segundo destaque que vai para os nossos linfócitos, que é o segundo tipo mais comum de leucócitos. Os linfócitos elevados podem surgir em quadros de viroses, quadros bacterianos, de repetição, doenças autoimunes e quadros de hipersensibilidade. Mas ainda temos outras linhagens de células, como os eosinófilos, comumente elevado nos quadros onde nós temos uma inflamação crônica e, com certeza, podemos citar a asma como uma das doenças onde encontramos uma grande elevação dos eosinófilos. Os basófilos, que também estão presentes com elevação nos quadros de inflamação crônicas, e também temos os monócitos. Com isso, concluímos o segundo grupo de células presentes no nosso hemograma. Chegamos então na parte final, que são as plaquetas, fragmentos de células que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quando nós temos uma diminuição da plaqueta, nós podemos denominar esse achado como plaquetopenia ou trombocitopenia. Isso quando as células estão menores do que 140.000 por milímetro cúbico. Quando essa queda é abaixo de 50.000, nós temos uma elevada possibilidade de sangramentos. E em casos com menos de 10.000, condições graves, no qual o paciente deve ser observado de perto. No outro extremo, nós temos o que chamamos como plaquetose ou trombocitose, que são condições onde a plaqueta está elevada acima de 450.000, favorecendo a formação de trombo e, por consequência, os eventos isquêmicos. E aí, o que achou desse resumo? Deu para visualizar a importância de incluir este exame nos nossos dados da avaliação fisioterapêutica? Não apenas do paciente hospitalizado, mas também daquele paciente que está no segmento ambulatorial ou até mesmo na atenção domiciliar. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, pergunte, porque com certeza o meu objetivo é ajudar vocês. Até a próxima!